E aí, condutores, condutoras, qual é o seu problema? Você coloca movimento demais no carro ou movimento de menos? Tá com dificuldade para dosar o movimento para a situação que você está vivendo no trânsito? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu vou dar uns exemplos para vocês. Principal exemplo, tá? Que exige o quê? Exercícios específicos de coordenação motora para trabalhar com o aluno. Então, o aluno está dirigindo, ele encontra uma curva. Olha a dificuldade de coordenação motora entre pedal e volante. Ou ele mexe no volante, ou ele cuida do pedal. Tem que fazer as duas coisas juntas. Como? Com treino. Não é jogando no trânsito que vai conseguir fazer isso. É rua calma, é rua tranquila, é longe do estresse, da buzina, dos outros motoristas. Então, se você está aqui dirigindo, é importante você manter o movimento da aceleração do carro. Veja bem, manter o movimento, não é acelerar que nem um louco. Não vai se preocupar mais com a aceleração, porque o pé já encontrou o ponto que o carro está mantendo a aceleração. Apenas mova o volante de acordo com a cara do carro, de acordo para onde a cara vai. Não é ficar girando, ou então pegar o volante com a mão aqui e puxar para o outro lado, porque isso não dá certo. O volante ele é leve, ele é redondo, mas não é para ficar girando toda a vida o volante. E nem é para agarrar aqui, pegar aqui, ou mesmo que pegue de levinho, não é para trazer o volante assim, ó. Porque o carro já está em movimento. Quando ele está em movimento, é um toquinho. Você move muito suavemente o volante. Se você pegar aqui o volante e trouxer para lá, você vai estar antecipando o movimento da roda. Esse movimento vai ser muito brusco, a roda vai chegar muito rápido do outro lado e é onde você vai bater de frente com outro carro. Então, vamos fazer exercícios. Peçam para os seus instrutores aplicarem exercícios com senhores e senhoras lá nas aulas. Numa rua calma, tranquila, no pátio, tem que fazer exercício, senão o aluno não vai aprender. Vai sair do CFC, não aprendeu o básico, não aprendeu o fundamento e não vai saber nem como treinar. Claro que se assistir o canal aqui, vai saber, né? Mas nós estamos falando de um lugar onde se forma motoristas, então é importante. Vamos a outro exemplo. Subir uma ladeira. Jesus amado. Como dá problema? Movimento demais. Por quê? Porque a pessoa acha que tem que sentar o pé no acelerador até o talo para fazer esse carro subir. Quando eu trabalho com os meus alunos, que eles vêm à ladeira, eles quase se acabam. Tem duas coisas para trabalhar com o aluno: profundidade do olhar. Por quê? Reconhecer, trabalhar o olhar para a ladeira. Porque conforme você vai chegando, se aproximando da ladeira, aquela inclinação toda medonha que você via, ela já vai diminuindo. Não é que a ladeira vai diminuir, é que você está em processo, em curso de subir a ladeira. Outra coisa, o aluno mete o pezão muitas vezes porque quem está ensinando diz: acelera, 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 senão o carro não sobe. O aluno entende isso como: tenho que enfiar o pé. O carro sobe descontrolado, que nem um doido, chega lá, o aluno tira o pé do acelerador, o carro perde força no morro e morre. Com os meus alunos é assim. Tá vendo a ladeira? Tô. Ótimo. Perceba então que conforme a gente for avançando em direção a essa ladeira, ela vai deixar de apresentar essa inclinação horrorosa e vocês vão perceber que estão subindo normalmente uma via. Vamos subir a ladeira? Vamos. Eu demonstro para o aluno como ele deve fazer, eu explico, depois da demonstração ele vai subir. Quando ele já fez os exercícios. Por isso que eu não coloco muita coisa aqui no canal, porque são exercícios avançados. A pessoa vai acabar querendo fazer aquilo ali, queimando etapa, sem fazer a etapa anterior, e é onde vai se dar mal. E depois vai dizer que aprendeu a se dar mal aqui no canal. Então, por isso eu tenho muito critério na hora de colocar esses exercícios. É subir suave, fazendo uma leve pressãozinha no acelerador, só o suficiente para o carro subir, gente. Quando meu aluno começa a sentar o pé, parou, para tudo.
volta, vamos fazer certinho. Não foi assim que eu te ensinei, vamos lá fazer como eu te ensinei. Mas, prof, se eu não meter o pé, o carro não sobe. Sobe, e tem aluno que teima comigo. Porque eu dou aula só para habilitados. Quando eu estava no CFC, o meu instrutor mandava eu só apertar o pé aqui, senão não sobe. Problema do seu instrutor. Eu estou ensinando certo para você. Você vai botar uma pressãozinha suficiente para o carro subir. Tá. Aí o aluno vai lá, coloca uma pressão, vai ouvindo o carro, vai sentindo o carro e ele vai descobrindo que ele tem controle sobre o carro, que ele consegue colocar só uma pressão suficiente para o carro subir. Outra coisa, que quando não é explicada no momento certo de explicar para o aluno, para o candidato, quando ele pega a CNH, acaba se matando por aí. Por quê? Já vi muito acidente por imperícia em que o aluno vai fazer uma conversão, ele não freia para entrar, ele não freia antes, ele já vem com tudo virando. Ou num fim de rua, num rabeador, que a gente chama, aquele espaço que tem no fim da rua para o carro fazer a volta. Ou a pessoa chega, às vezes ela chega de segunda marcha, ela quer fazer a volta de segunda marcha. Não se faz volta de segunda marcha. Coloca a primeira, você vai lá e usa freio e embreagem dando pequenos toques no freio. Por quê? Porque a força centrífuga vai jogar esse carro para fora numa mínima curva. Eu vou explicar de um modo bem simples esse conceito muito importante da física aplicado para a gente dirigir. Sempre que um carro está em linha reta, ele mantém uma velocidade. Quando ele vai sair da trajetória retilínea, quando ele vai sair da linha reta, você tem que diminuir a velocidade e controlar esse carro. Se você vai fazer uma volta num espaço pequeno, com muito movimento do carro, mas, prof, 5 km por hora é muita velocidade? Para essa circunstância é. Você tem que trazer para 2, você tem que trazer para 3, 5 é demais. O carro joga. Poxa, mas eu não consigo fazer esse contorno. Por quê? Porque tem movimento demais no carro. Use freio e embreagem, dê uma diminuidinha. Conforme você vai ficando esperto com o movimento, você vai conseguir fazer de primeira marcha com algum movimento, utilizando corretamente o pedal de freio. Por quê? Quanto mais você parar o carro, mais controle de volante você vai ter em situações de manobra. Se você for fazer manobra com carro com muito movimento, não vai dar certo. A força centrífuga, que é o mesmo princípio da centrífuga de roupa, que coloca lá a centrífuga da máquina, começa a centrifugar, começa a girar tudo para um lado e joga. Quando a centrífuga para, joga aquela roupa que estava girando para um lado só. É assim com o carro quando ele está numa trajetória reta, você tem que fazer uma curva, ou você tem que fazer uma manobra, mesmo com baixa velocidade, e você não utiliza o pedal de freio. São essas situações em que vocês têm que perceber quando o carro tem movimento demais, quando tem movimento de menos. Fui dar aula para uma aluna num EcoSport 1.6, um freestyle. Cavalão. E a gente pegou algumas ladeiras. Então, se mesmo no carro automático, de câmbio automático, quando você vem e fica com medo da ladeira e para de acelerar, ele vai perder força. Aí o que acontecia? Tinha o pedal de acelerador e de freio, ele é um pouquinho mais duro no carro automático, de câmbio automático, porque ele puxa mais, né? Ele é mais cavalão, ele sai, ele tem mais força, ainda mais 1.6. Chegava no pezinho da ladeira, parava de colocar a força necessária, constante, movimento constante, para o carro poder ir. O que acontecia? O carro parava, segurava no freio ali, ou ele até ameaçava descer, voltar. Aí o que o aluno faz? Ele está no meio da ladeira, ele começa a apertar. Estou pisando até o fundo, não está indo. O carro ainda está pensando, digamos assim, entre aspas. Ele está retomando para poder subir, porque ele perdeu muita força. Quando está com o pé lá no fundão, o carro encontra força para subir e sobe muito estúpido. Aí o aluno tira o pé,
E é onde fica naquela indecisão. Você tem que encontrar o movimento constante só suficiente para o carro subir. Essas são algumas situações, principais situações, em que você tem que ouvir e sentir o seu carro para saber colocar movimento constante nele na hora certa e interromper o movimento constante. Isso chama-se autonomia. Autonomia é saber o que fazer no trânsito. Portanto, se você ainda não sabe o que fazer, não vá para o trânsito, porque isso vai te trazer problema e muita dor de cabeça desnecessária. Se você está no CFC, peça para o seu instrutor aplicar com você exercícios específicos para a sua dificuldade. Assim, você vai sentir o carro, ouvir o carro, ter controle do carro, e aí depois é que vai dirigir em linha reta, né? Porque dirigir em linha reta não resume o ato de dirigir. Os seus problemas vão começar quando você tiver que frear, entrar num lote lindeiro, num posto de gasolina, numa garagem de uma casa, de uma loja, quando tiver que fazer conversão. Se fizer conversão com movimento contínuo, não usar o freio para entrar, você vai se dar mal, vai se arrebentar inteiro. Fazer conversão muito aberta, coisas que precisam de exercícios específicos que eu aplico aqui com os meus alunos. Vocês podem perguntar para quem já teve aula comigo aí o quanto eles adoram essas aulas, porque eles aprendem a ter domínio do carro. Tem que parar, não avança, faz exercício. Dominou o volante? Só depois que dominou o volante é que vai para a rua fazer curva, senão vai ficar puxando o carro toda hora para o mesmo lado, ou para a esquerda, ou para a direita, ou vai fazer zigue-zague, ou vai ficar toda hora lá dirigindo assim para lá e para cá. Prestem muita atenção. É assim que se constrói a autonomia. Vocês precisam fazer exercícios. Peçam para os seus instrutores fazerem exercícios específicos com vocês, que acaba a dificuldade. Até o próximo vídeo, pessoal.